Bom dia a todos, irmãos e irmãs em Cristo. Que o Espírito Santo, esse Espírito de poder, esteja sobre todos nós nesse momento em que nós queremos refletir em sua santa palavra, numa data tão importante para a congregação. 33 anos de vida aqui no município de Primavera do Leste. E é importante a gente refletir em cada momento da vida, olhar para trás um pouquinho, ver as bênçãos que Deus derramou sobre nós, sobre a congregação, de uma maneira especial. Queremos para esse momento destacar o texto de Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 9, que diz assim: Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Texto fantástico e maravilhoso para um dia especial, para um momento especial. Abraão é convidado a deixar a sua terra, a sua parentela. Deus chama o seu servo e diz: sai da sua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. Parece que tudo é muito fácil. Parece que Deus disse, Abraão logo pulou do seu lugar e já armou tudo e já pegou e já vazou e foi embora, e sem dar muito detalhe. E no versículo 4 está escrito: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E logo adiante, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Harã. O texto ele não fala da dificuldade de sair dali. Nós temos parentes, nós temos filhos, nós temos amigos. Às vezes se afastar de amigos é difícil. Então vocês imaginam a dificuldade que é de se afastar dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus parentes. Eu sei que muitas vezes os parentes, a gente quer mais longe possível, né? Vamos ser honestos, né? Mas, para muitos e muitos, é complicado e é difícil. E é interessante nós pensarmos que muitas vezes nós queríamos os parentes quanto mais longe melhor, mas chega uma época da nossa vida e que a gente diz: como eu gostaria de estar lá, como eu preciso deles. Os parentes, os pais,
Por mais que nós briguemos com eles, por mais que nós tenhamos dificuldade com eles, serão as primeiras pessoas a quem vamos buscar em certos momentos da vida. O texto não fala do choro, das lágrimas que caíram do rosto de Abraão, de sua esposa, dos seus filhos, dos empregados, porque os empregados também tiveram que largar tudo e seguir caminho junto com Abraão. Mas Deus faz duas promessas a Abraão interessantes nesse momento. Deus diz assim: primeira promessa: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Segunda promessa: em você serão benditas todas as famílias da terra. O que chama a atenção nesse texto, Deus não pede para Abraão abençoar ou para amaldiçoar. Você não vai amaldiçoar ninguém. Por mais que as pessoas queiram o seu fim, querem te destruir, mas você não vai amaldiçoar ninguém. Deixa que isso eu faço. Deixa isso para mim. Isso compete a mim. Isso é meu. Você não tem o direito de amaldiçoar ninguém. Então vamos lembrar um pouquinho essas duas palavras que nós usamos muitas vezes e às vezes esquecemos o sentido. O que é bênção? Quando uma criança chega para ti e diz bênção pai, bênção mãe, bênção tio, bênção primo, bênção e mais bênção, e você diz Deus te abençoe, o que você está desejando a ela? O que é isso? Você diz Deus te abençoe, mas o que você está falando? Bênção é um pedido feito a Deus para que faça o bem a alguma pessoa. Em outras palavras, é o bem, é aquilo que traz alegria, é aquilo que traz felicidade, aquilo que ajuda a pessoa a melhorar, a cuidar das suas propriedades, a progredir. Tudo isso é bênção. Mas o que é maldição? Você já amaldiçoou alguém? O que é maldição? Maldição tem dois termos interessantes: amarrar ou restringir. Amarrar ou restringir. Se eu amarrar vocês nesse banco, eu estou restringindo a sua ação. Você não vai poder comer, beber, se ninguém socorrer você, você vai morrer ali. Então, maldição é aquilo que traz o mal para a pessoa. É qualquer coisa que eu faça que vai prejudicar vocês. Eu quero que você morra. Essa desgraça, isso é uma desgraça para a sociedade. Quero que você seja eliminado. Você está pronunciando uma maldição sobre a pessoa. Mas Deus deu uma ordem para Abraão: sê tu uma bênção. Você não precisa abençoar, você não precisa amaldiçoar. Seja você uma bênção. Em vez de você simplesmente dizer Deus te abençoe, agora Ele está dizendo você vai agir. Você vai ser uma bênção na vida das pessoas. É diferente do que eu simplesmente dizer Deus te abençoe. Porque eu estou agora colocando a minha vida, os meus dons, eu estou dispondo do meu tempo para ser uma bênção. E quem sabe
eu estou deixando, Abraão estava deixando a sua esposa, seus filhos, para socorrer alguém, para ser uma bênção. Se tu uma bênção, à medida que ele ia caminhando até chegar ao seu destino, e quando estivesse lá, seja você uma bênção. Mesmo que a situação financeira fique difícil para você, seja uma bênção. Mesmo que tivesse problemas de relacionamento com a sua família, com seus empregados, com seus inimigos, seja você uma bênção. O dia que você estiver passando frio, fome, em que você diz assim: eu não tenho condições, seja você uma bênção. Antes, eu vou citar o exemplo, eu não vou pedir para ela falar nada, porque acho que ela não vai conseguir, mas antes eu estive conversando com a dona Alice, e aí ela me disse assim, eu perguntei: e aí, tudo bem? Ela falou: agora estou. E eu perguntei: mas o que aconteceu? Eu fui atropelada por uma moto, e aí eu precisei de sangue. Aí o Lívio estava do lado, ela falou: o Lívio doou sangue, eu acho que o pastor, ela citou o pastor que doou sangue. Quem mais doou sangue aqui? Levanta a mão, pode levantar, não precisa ter vergonha. Pastor, Lívio, ótimo. Na visão de vocês, eles tiveram que ir a Rondonópolis, tiveram que deixar de fazer as suas coisas, para ir lá doar sangue. Na visão de vocês, eles foram uma bênção para Dona Alice? Foram? Claro que foram. Mas na visão de vocês, a Dona Alice foi uma bênção para eles? Sim? Em que sentido? Se eles tiveram que disponibilizar tempo, doaram o sangue, tiveram que tomar um lanchinho, né? Ficar deitadinho, não fazer certas coisas e tal, todo aquele negócio. Aonde a Dona Alice foi uma bênção para eles? A Dona Alice, através dela, Deus deu a oportunidade deles exercerem o amor cristão, de colocar a fé em ação. Então, quando a gente às vezes diz assim: não, eu só estou doando, eles só estão me pedindo, só estão fazendo, pensa que tem o caminho da volta também. E às vezes, em vez de falar o que eu estou fazendo, eu deveria perguntar: o que eu estou recebendo com isso? O que eu estou ganhando com isso? Essa é uma das coisas importantes, e que eu quero trazer isso mais perto de vocês agora. Esse pedido, essa ordem de Deus, podemos dizer que não foi somente para Abraão. Ele faz o mesmo pedido para cada um de nós hoje. Seria muito fácil nós dizermos assim: não, esse pedido foi há 4.000 anos atrás, então isso foi lá com Abraão, eu não tenho nada a ver com isso. A partir de agora, quando eu falar da congregação Concórdia, como é aniversário da congregação, eu vou me referir a ela, mas eu quero dizer para vocês que eu estou falando de cada um de vocês, tá? Eu estou falando de cada um que aqui está. A congregação Concórdia,
completa 33 anos de existência. 33 anos. E Deus Pai, Filho e Espírito Santo continua pedindo para a congregação Concórdia: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Então eu pergunto a vocês: foi fácil para a congregação Concórdia nesses 33 anos ser uma bênção? Sempre? Foi fácil? Não foi. Vamos pensar em algumas situações. Quando tudo está indo bem, a congregação aumentando de membros, hoje tivemos um batismo, se não me engano está em profissão de fé. Quando o caixa está com dinheiro, quando tudo está indo de vento em polpa, seja você uma bênção. Mas vocês sabem que a vida da gente muda, e da congregação não é diferente. Vocês sabem que muita coisa que acontece na sociedade reflete na congregação. Quando começar a ter problemas entre os membros, mas aqui nunca teve problema não, né? Não, porque aqui só tem santo, né? Quando começarem os problemas entre os membros, seja você uma bênção. E de que forma eu posso ser uma bênção em meio a uma confusão de membros, uma confusão de irmãos que não se entendem? Quando você estiver com a sensação de que Deus abandonou a congregação, seja você uma bênção. Quando parecer que o mundo está de pernas para o ar, que eu acho que agora nós estamos vivendo um pouco esse momento, parece que tudo está acontecendo, e não é só no Brasil não, isso é mundial. Deus olha para você e diz: seja você uma bênção. Penso que como congregação nós experimentamos as duas situações na vida. Uma situação em que nós nos sentimos tremendamente capazes de estender a mão e fazer um monte de coisa. A congregação, ela se sente forte. Tem momentos que parece que nada vai derrubar ela, que ela está pronta para qualquer batalha, seja lá contra quem for. Nesses dias, é fácil a gente ser uma bênção, né? E eu vou um pouco mais além. Quando nós estamos dentro com os irmãos de fé, é fácil ser uma bênção. É fácil ser uma bênção quando nós estamos dentro do templo. Confessar a fé aqui dentro é fácil. Mas e lá fora? E lá fora? Quando você vai ser contestado, quando eles vão bater de frente com você, é fácil ser uma bênção? Porém, há dias que não é fácil a congregação ser uma bênção, e a gente tem que admitir isso. Tem dias que ela se sente fraca, a congregação, ela enfraquece. Tem dias que a liderança sente isso muito mais na carne. Liderança, eu digo, pastor, diretoria da congregação, diretorias dos departamentos, porque sente falta de que alguém ajude em certas tarefas. Mas acho que aqui vocês não têm esse problema, né, com eleição de diretoria. Aqui é tudo show de bola, né?
Às vezes a congregação pode se sentir num beco sem saída. E eu me lembro que eu vivi com vocês um período assim. E esse período ainda não acabou, tá? Algumas coisas foram encaminhadas, mas vocês ainda estão assim, de orelhinhas em pé, com os olhos atentos em direção a decisões do governo. O que vai acontecer com isto, com este tempo? Talvez se sintam desamparados por certos irmãos que deveriam estar ali dizendo: por que a congregação está desanimando? Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão tristes, abatidos? Por que vocês estão se sentindo assim? E nós sentimos falta das pessoas estarem ao lado, dizendo: vamos lá, nós vamos encarar, eu estou aqui com você. Se precisar trabalhar, nós vamos trabalhar. Se precisar ofertar, nós vamos ofertar. Se precisar fazer qualquer coisa, nós vamos lá, mas nós vamos seguir firmes e fortes. Às vezes a congregação adoece. E quando que uma congregação adoece? No sentido de que a congregação perdeu o seu foco principal de ser uma bênção. Quando nós como igreja perdemos o nosso foco principal, nós adoecemos. Quando nós começamos a olhar somente para as coisas do mundo, nós começamos a adoecer. E nesses dias podemos dizer assim que é como se a congregação, pastor, liderança, às vezes dissesse assim: olha, hoje eu não quero saber de nada, não quero saber de problema, porque já tem demais. A diretoria às vezes não sabe mais nem o que fazer. E acontece. Para quem nunca participou de uma diretoria de congregação, eu convido você para que você seja membro de uma diretoria. Eu penso que cada um deveria passar pela experiência. Quem sabe iríamos reclamar menos das nossas lideranças, porque nunca sentiram na pele o que é estar com o couro fervendo nos problemas. E aí é fácil do lado de fora apontar o dedo e dizer o que deveria e o que não deveria fazer. E a minha visão é que nós temos a solução de todos os problemas do mundo inteiro. Eu garanto que se eu perguntar para vocês qual seria a solução do Brasil, vocês iam me apontar. Mas às vezes, eu não consigo nem resolver o meu problema dentro de casa, onde o meu couro está saindo, meu couro está fervendo e eu não consigo resolver isso. Então, a gente experimenta dias assim. E é interessante pensarmos sobre isso, talvez também nesse sentido. O evangelista João, ele adverte cada um de nós, ele diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E essa noite, irmãos, pode ser o dia da sua morte. Não deixe para fazer depois que você envelhece. Deus não quer somente a nossa velhice. Deus quer você hoje. Então faça as obras, jovens, façam as obras, se dispõem para o trabalho, porque vai chegar o dia, vai chegar. Não pense que pode estar longe, porque pode ser que amanhã eu não esteja aqui mais. Então faça as obras enquanto você ainda pode, porque a noite vem, e pode esperar que ela chegue para todo mundo aqui, tá? Porém Deus nos chamou à fé, para sermos uma bênção. Não importa a situação que nós estejamos vivendo, não importa, seja uma bênção.
Até mesmo quando os nossos inimigos se levantarem fortemente para destruir o seu trabalho, seja uma bênção. E os cristãos têm inimigos, sim. Os cristãos têm, você tem. Se você não tem inimigo, você não tem fé. Porque o seu inimigo começou lá na pia batismal, no colo da sua mãe e do seu pai quando você foi batizado. Satanás, o mundo e a nossa carne. Pelo menos temos 3. E se você não tem esses inimigos, analise a sua fé. Então ele diz assim: quando os inimigos se levantarem, tem o texto de Romanos que diz: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Em nenhuma situação a congregação tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Deixe Deus fazer vingança. A vingança de Deus, ela é justa, ela é perfeita, e ela vem no momento certo. Podemos confiar nisto. Talvez nós não vemos muitos motivos para sermos uma bênção. Talvez não vemos. Por que ser uma bênção num mundo totalmente egoísta, onde cada um olha para os seus próprios interesses, para o seu próprio umbigo? Um mundo completamente corrupto e cada vez mais longe de Deus. Como ser uma bênção nesse mundo? Deus, Ele quer que sejamos. Quando olhamos para a história da congregação, vemos que Deus derramou bênçãos aqui, cada ano que passou. Vemos que Cristo foi enviado por esta congregação também. E quando nós não vemos mais motivos para ser bênçãos na vida das pessoas, como congregação, nós temos que olhar para Jesus. E quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus sempre foi uma bênção para nós. Nós éramos inimigos de Deus. Nascemos no inferno, distantes de Deus, perdidos no mundo, condenados eternamente. Mas Jesus deixou o seu reino da glória e veio aqui, experimentou. Ele sentiu o peso das nossas mãos, ele sentiu o peso dos nossos pecados, ele sentiu fome, sede. Ele foi humilhado, difamaram o nome dele e até hoje continuam difamando o nome dele, o que é lamentável, Ele olhou para o seu povo e o seu povo o acusou de um impostor, quer dizer, de alguém que só veio para arrumar confusão entre nós, como se o culpado fosse Deus. O culpado é Jesus. Ele foi cravado naquela cruz sem dó e sem piedade. Teve que derramar o seu sangue. Ele experimentou uma das sensações mais terríveis para nós como seres humanos, que é ser desamparado por Deus. E quando eu falo nós, eu falo porque nós algumas vezes na vida já nos sentimos desamparados por Deus, perdidos, e olhamos para o céu e perguntamos: mas Deus, onde é que o Senhor está? Parece que Jesus está dormindo.
E aquela pergunta dos discípulos lá no barco: Senhor, não te importa que morramos? É a pergunta que parece que nós temos que fazer hoje para acordar Jesus e dizer: Jesus, olha para nós, não me desampara. E Jesus sentiu isso no seu corpo. O seu corpo experimentou a morte, experimentou o túmulo vazio, frio. Mesmo diante de tudo isso, irmãos, que ele passou, ele sempre foi uma bênção para a congregação. Ele sempre foi. Ele resgatou a congregação. Ele deu vida para essa congregação. Ele perdoou os pecados desta congregação. Ele ama vocês. Ele ama essa congregação. Ele se importa com vocês. O pastor Júlio é uma prova. Ele é uma bênção para a congregação. E a congregação precisa ser uma bênção para ele. Ambos precisam trabalhar juntos, na mesma direção, com o mesmo foco, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Hoje, nesse culto, nós desfrutamos das bênçãos de Deus, do bem de Deus. Desfrutamos do seu perdão, que é o nosso batismo diário. Não foi só o Bernardo que foi batizado hoje, eu e vocês fomos. Porque quando nós confessamos os pecados, o Espírito Santo nos lava no sangue de Jesus. E isso acontece todos os dias, seja aqui na congregação ou lá na sua casa, quando você clama pela misericórdia do Senhor. Nós experimentamos as bênçãos de Deus na palavra. E nós vamos experimentar as bênçãos de Deus de uma maneira individual ao recebermos a Santa Ceia. Agora que a congregação Concórdia recebeu o bem de Deus, através de Jesus Cristo, Ele também pede para a congregação Concórdia: sê tu uma bênção. Sejam uma bênção para a escola que está ao lado. Não olhem para trás, para a história, e lamentem. Tem vidas ali, vidas que Deus ama, que Deus quer salvar. E as vidas são muito mais importantes do que qualquer problema que tenhamos tido com a escola. Sejam uma bênção para a escola. Sejam uma bênção para o município de Primavera. Sejam uma bênção para o prefeito. Vão lá e digam: nós estamos aqui, nós queremos te ajudar. Sejam uma bênção para as pessoas que não acreditam, para aqueles que atiram pedras em vocês. Jesus lá na cruz, Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nós podemos fazer a mesma oração porque nós conhecemos Jesus. E os que atiram pedras, podemos dizer: Deus, não olhe para eles com ira, mas perdoa-lhes os pecados. Sejam uma bênção. Seja uma bênção no seu lar, para sua esposa, para o seu filho. Seja uma bênção para os seus pais, para os seus irmãos. Seja uma bênção por onde você passar. Leve o bom perfume desse Deus que nos salvou e nos resgatou para a vida eterna. Se todas as pessoas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.